Muito bem, olá, estamos de volta com o Momento Coamo nesta última terça-feira do mês de agosto. E o nosso convidado é o diretor comercial da Coamo, Rogério Tranim de Mello, e vamos falar sobre mercado agrícola que sempre você, cooperado, está aguardando aqui no Momento Coamo. Rogério, bem-vindo aqui, eu já começo perguntando, na sua última participação conosco aqui, você traçou um cenário com relação às condições aí de lavoura, milho e soja, e principalmente o impacto das lavouras americanas aqui para o preço no Brasil. O que é que mudou de um mês para cá? As lavouras americanas estão melhores e isso, o que muda para os produtores brasileiros? Bem-vindo ao Momento Coamo. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo e com os nossos cooperados e cooperadas. Na época a gente falou que havia uma perspectiva de clima mais quente e seco nos Estados Unidos para o mês de agosto. E isso se confirmou, essas condições adversas aconteceram. Quem mais sofre com isso é o milho do que o soja é mais resistente. E na época estava lá 61% bom excelente o milho, e essas condições vieram baixando. Ontem foi divulgado 54% boa excelente. O soja estava com 60% boa excelente, ontem foi divulgado 57%. Então o soja teve uma queda menor. E em paralelo houve uma estimativa privada que divulgou condições da lavoura estáveis para o soja. Então eles estimaram que não há perda de produtividade. Então a estimativa está em 123 milhões de toneladas para a soja. Para o milho já se estima uma quebra de 15 milhões de toneladas. O USDA fala em 365 e essas estimativas privadas já falam em 350 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos. Então esse foi o impacto dessa condição climática adversa. E o que muda então esse impacto aqui no cenário brasileiro? Os preços, num primeiro momento, subiram em função da preocupação com a perda de produtividade. Só que o dólar caiu. Então, na época, lá o dólar estava em 5,35, o dólar caiu para 5,03 ontem. Então, há um maior fluxo de dólar para o Brasil. E, além disso, houve também condições econômicas favoráveis aqui no Brasil. Então, o real se valorizou. Então, isso apagou o efeito da alta em Chicago. E mais recentemente, houve uma queda de Chicago também por questões econômicas. Então a demanda está um pouco machucada. Nós vamos mais à frente mostrar um gráfico que mostra o custo da energia na Alemanha. Acho que a gente até poderia mostrar esse gráfico aí. A energia lá na Alemanha saiu de níveis de 30 euros por megawatt para 600 euros por megawatt em 2 anos. Então, imagine o consumidor tendo que tirar do bolso todo esse valor, ele fica mais recuado. E isso não é só lá na Alemanha, né? Isso é nos Estados Unidos, isso é na China. Então, essa dificuldade climática que afeta um pouco a oferta, a produção, afeta também a demanda. Então isso fez com que commodities baixassem de preço recentemente, e no final a gente tinha lá Chicago a 15 dólares e 35, e hoje a gente está em 15 e 10. Então ele até baixou. Teve uma alta grande no começo, chegou a quase 17 dólares. Aí o contrato de agosto, ele expirou, ou seja, venceu, pulou para o contrato de setembro. À medida que a gente avança para esses vencimentos mais longos, a gente também conta com nova safra, ou seja, setembro já reflete a safra norte-americana, novembro reflete uma safra totalmente colhida, e isso indica preços menores nesses contratos futuros. Então, quando o contrato de agosto saiu, o contrato de setembro entrou como o contrato mais curto, e esse contrato está valendo menos. Então, à medida que a gente avança,
há uma perspectiva de recomposição dos estoques. Então, a gente poderia também mostrar um gráfico aqui com como está projetado o estoque de soja na safra 22-23 a nível mundial. Então, a gente sai de um estoque de 89, 90 milhões para 101 milhões de toneladas. Ou seja, a safra nova sul-americana, principalmente a brasileira, recompõe os estoques. Se fala em 150 milhões de toneladas, seria uma produção recorde, com aumento de área, né? Se fala em mais de 42 milhões de hectares no Brasil. Então, isso aí que também mostra os contratos futuros com preços inferiores aos atuais. Como é que está o ritmo nesse mercado? A comercialização, o ritmo do soja continua lento. Então, a gente não está vendo esse interesse de venda por parte dos cooperados. Então, apesar desse cenário, estranhamente ele tá esperando e joga contra também a questão dos juros. Como os juros estão altos, se for imaginar, um ano de juros dá R$30 por saco. Então esse é um fator que tem que ser levado em conta também. Em relação ao milho, ela estava muito lenta, né? A gente entrou na colheita com a safra praticamente 100% a comercializar. Tinha um pouco de comercialização antecipada, mas também tinha um pouco de saldo de safras antigas. Então, o balanço era uma safra inteira a comercializar. Nesse mês de agosto, já houve uma comercialização de 12%. Então, mostrou que ele realmente precisava avançar um pouco. Então, o ritmo do milho já está um pouco mais normal em relação ao momento de colheita. Certo. E para fechar aqui, o trigo, então. Já estamos aí praticamente aí na colheita do trigo. O que é que os nossos cooperados que plantaram trigo, o que pode esperar desse mercado? Nós temos uma safra de trigo sendo colhida e com uma perspectiva de boa produtividade. Isso, logicamente, traz uma oferta grande. O cooperado, geralmente, ele precifica rápido o trigo. Então, há uma pressão de baixa nos preços agora pela oferta. Assim como o milho, ele tem uma oferta e demanda um pouquinho mais apertada do que a situação da soja. Mas uma pressão pontual pela colheita está acontecendo e deve acontecer um pouco mais de baixa nesse mês de setembro. Muito bem. Rogério, algo que eu não perguntei, que você gostaria de ter respondido, ou de forma geral a gente mostrou um bom cenário aí? O cenário ainda é bom, porque os preços ainda são remuneradores e volta aquele alerta, né? Aproveitar esses momentos de alta de preço para vir a mercado e aproveitar para comercializar. Muito bem. Obrigado, Rogério, pela sua participação. Muito obrigado a todos. Muito bem, Rogério Tranin de Mello, nosso diretor comercial da Coamo, aqui conosco nesse momento Coamo, o último do mês de agosto. A gente agradece a sua companhia e mais uma vez a gente convida, né? Você se inscreva no nosso canal no YouTube, você que ainda não se inscreveu, ative o sininho, compartilhe aí para você receber as nossas notificações no nosso canal, o Momento Coamo, sempre às terças-feiras, 7 horas da noite, e sempre uma reportagem semanal, às quintas ou sextas-feiras, levando sempre o melhor da sua cooperativa Coamo, da sua cooperativa Crédito Coamo, para você cooperado. Uma ótima colheita para você que está colhendo trigo, você que já está terminando o milho safrinha aí, e para você que já está praticamente tudo pronto para semear a próxima safra de verão 2022-2023. Tudo de bom para você. Coamo, a vida é a gente que transforma.